Alô? Convido os vereadores para ocupar os seus lugares. Alô? Convido o primeiro secretário para os vereadores para registrar a presença. A gente conferiu o quórum. Pedir os vereadores para registrar a presença. Atingido o quórum, em nome de Deus, dou por aberta a sessão na manhã de hoje. Peço ao primeiro secretário para que faça a leitura do expediente. Eu só quero comunicar que realmente nós estamos aqui hoje, vamos prestar uma homenagem ao professor Matsuda, né? E contamos com a presença do cônsul japonês no Brasil, que veio nos visitar, veio prestigiar a homenagem ao Matsuda. Aliás, segundo o Matsuda, ele que vem nos homenagear. Ele vem aqui agradecer à Câmara, né, a gentileza que teve em apontá-lo como um dos japoneses mais importantes nos 103 anos de imigração, né? Então ele vem aqui homenagear a Câmara. E o cônsul fez questão de comparecer, porque Matsuda realmente é uma figura muito importante para nós todos. Então, eu vou pedir aos vereadores, após a leitura do expediente, se a gente pode inverter os trabalhos, né? Vereadores que aprovam permanecem como estão no caso relevante, aprovado, primeiro secretário para o expediente. E eu diminuí o expediente, tá, gente? Eu encurtei lá por minha livre e espontânea decisão, encurtei o expediente lá. Projeto de Lei L72/2018, promovente Marvel, dispõe sobre autorização ao Poder Executivo Municipal de Macaé para implantar equipamentos esportivos e de lazer adaptados para alunos com necessidades especiais nas escolas municipais. Projeto Decreto 77/2018, promovente Robson Oliveira, dispõe sobre a outorga de título de cidadania macaense à senhora Ana Maria de Oliveira Flores e da outras providências. Projeto Decreto 76/2018, promovente Paulo Antunes, dispõe sobre a outorga de título de cidadania macaense ao doutor Euclife de Melo Couto e da outras providências. Requerimento 541/2018, promovente Maxwell Vaz, requer regimentalmente a Secretaria Municipal Adjunta de Serviços Públicos o envio da cópia do processo administrativo 4.253/2016. Indicação 1190/2018, promovente Newton César, indica que viabiliza serviço de limpeza e manutenção de vias e bueiros nas ruas do bairro Ajuda de Cima. Indicação 1685/2018, promovente Cristiano Gelim, indica que seja instalada nas academias ao ar livre tomadas elétricas para que seus usuários e públicos em geral possam carregar seus telefones celulares. Indicação 1388/2018, promovente Guto Garcia, indica que seja feita a melhoria do abastecimento de água para o condomínio Brisa do Vale. 2.000 apartamentos. Érico Costal, senhor presidente. Para requerer, senhor presidente. Para requerer, vereador. Eu gostaria de constar em ata também, além do estar recebendo aqui a visita do cônsul japonês aqui no Rio de Janeiro, a homenagem prestada aí ao nosso Matsuda, que é uma grande referência no município de Macaé, pioneiro nas artes marciais, orgulho para todos nós macaenses, e também registrar a presença de Oscar Pires, que é esse guerreiro na imprensa do nosso município, ultrapassando décadas, Oscar, e você firme aí na imprensa, com a sua posição, com a sua postura, divulgando e publicando todas as ações do nosso município e acompanhando
a política do município de Macaé há tantas décadas. Seja bem-vindo a essa casa e bem-vindo a todos aqui. Muito obrigado, senhor presidente. Para requerer, presidente. Para requerer. Presidente, senhores vereadores, assistência. Da mesma forma, do Luiz Fernando, eu queria saudar o companheiro Maxuda, ao cônsul do Japão, que se faz presente em nossa casa, uma satisfação muito grande. E trago aqui o abraço de Denis Salles, ao companheiro Matsuda, que foi aluno dele, mandou um abraço para ele. E já que o Luiz Fernando falou de Oscar Pires, eu não estou vendo ele aqui, que eu estou com a vista meia ruim. Cadê? Tá onde, Oscar? Oscar Tá ruim mesmo, hein? Não, é porque ela está na frente aqui. A menina está aqui na frente, mas tudo bem. E dizer o seguinte, bem disse o vereador Luiz Fernando, mas o Oscar Pires travou várias batalhas a favor do município de Macaé, que nós temos que reconhecer pro resto da vida. Tudo que foi importante, começar pelos royalties, surgiu através do debate, através da grande luta de Oscar Pires. É um homem que tem que viver muitos anos para ser reconhecido, não só pelo Poder Legislativo, mas pelo Poder Executivo também, por tudo que ele fez pelo município de Macaé. Obrigado pela presença, Oscar Pires. Obrigado, Matsuda. Obrigado, cônsul do Japão. Muito obrigado. Para requerer, senhor presidente. Para requerer. Senhor presidente, bom dia aos demais vereadores, público presente, os que nos assistem através da internet. Eu gostaria também de parabenizar o nosso mestrão, o nosso Matsuda, Oscar Pires, que sempre esteve à frente aí nas divulgações em Macaé de uma forma muito imparcial. E por detrás de um grande homem, de um grande mestre, sempre existe uma grande esposa, uma grande mulher. Saudar a presença da esposa também do senhor Matsuda, que está presente, salvo engano, deve estar na 5ª fileira da Câmara aqui. Saudá-la também e repetir, por detrás de um grande mestre, tem sempre uma grande esposa. Parabéns e sejam bem-vindos. Bom, eu gostaria então de convidar o cônsul dos Estados Unidos, o senhor Kondoken, desculpe, perdão, meu Deus. Ei! Mas também, Matsuda, já né, a cabecinha já está branca, nós não estamos mais com aquela velocidade. A velocidade de pensamento já não está mais a mesma. Então, eu vou pedir ao vereador Marvel, né, e o vereador Márcio Bittencourt para conduzir o cônsul aqui, a nossa mesa, convidado para... Convidar o vereador Cristiano Gelinho e o vereador Paulo Antunes para conduzir o nosso guru, nosso Matsuda aqui, lendário. Matsuda fez questão absoluta e quebrando o protocolo, ele falou: Eduardo, eu quero comparecer lá para agradecer vocês, mas de kimono. Eu ainda cobrei aquela faixinha preta dele toda descascada, mas ele falou que está aposentada, vai para o museu a faixa preta dele. Gente, é uma honra muito grande para a gente. Matsuda, eu fui aluno de Matsuda, eu já tenho 67, vocês imaginam aí, né? Ainda tem o jornalzinho lá, realizado com pleno êxito, o primeiro campeonato macaense de judô, estava lá, né? Meu filho foi aluno de Matsuda, foi para lá com 3 anos de idade, né? Ia lá, dormia no tatame o tempo todo. Mas depois se tornou um bom judoca, muito competitivo, né? E a admiração da família é muito grande, Matsuda, por você, pelo que você representou para o jovem macaense, pelo que você moldou algumas personalidades, né? Tenho certeza que muitos foram mais educados lá no seu tatame do que em casa, né? E a sociedade macaense deve muito a você. E de Campos também,
né? E de campos também, que o Matsuda se dividia, né? Matsuda foi um exemplo aqui de atleta, um exemplo de pessoa, um exemplo de ser humano. Eu lembro uma competição que nós fomos no Flamengo, e era uma competição que tinha Master, o Marvel. E Master no judô não tinha nem idade limite e nem peso limite, era de 35 anos para cima. E não tinha limite de peso também. Matsuda entrou, logo na primeira luta, Matsuda entrou para lutar com um atleta do Flamengo, uns 37 anos, 38, Matsuda já tinha uns 65, por aí, ou mais. E o cara, o dobro do peso. Segurou o Matsuda, levou para o chão. Falei, matou o nosso japonês. E aí a gente só via a mãozinha de Matsuda se mexendo. E como um encanto, o cara bateu, sem a gente nem saber, nem o cara soube como bateu, nem por que bateu. Mas sei que foi uma luta extremamente interessante, que não me sai da memória essa luta, pelo tamanho do cara, pelo peso e pela idade, pela diferença de idade. Matsuda é um grande técnico, uma pessoa que se dedicou realmente a fundo às artes marciais, principalmente ao judô. Muito boa, Matsuda. O Macaé te agradece muito. Então, gente, se alguém quiser usar a palavra ainda, antes da gente passar a palavra para... Uma palavra? Com a palavra. Tenho orgulho também de dizer aqui que eu fui aluno do mestre Matsuda e a gente fez judô lá. Eu acho que eu fui das primeiras turmas, ainda no cineclube, quando era no cineclube. Então foi uma época muito boa e Matsuda participou muito da minha formação de vida, formação profissional, que a gente, no judô a gente aprende a ter respeito, a ter humildade, a ter sinceridade e a gente respeitar as pessoas. Então foi um legado de vida que ele me deixou. Muito obrigado, mestre. Alguém mais? Vereador Marvel. Senhor presidente, colegas vereadores, por presente, um bom dia. Não tem como deixar de falar do mestre Matsuda. Também fui aluno dele, pratiquei lá muito tempo na academia dele. Meu filho também, seu faixa amarela, o Iago, levado, bagunceiro, fazia bastante bagunça. E uma coisa bacana que eu aprendi com o Matsuda foi que ele falou para mim o seguinte: os alunos mais bagunceiros da sua academia são os melhores alunos que ele tem. Aí eu fiquei entender isso, como é que os alunos mais bagunceiros vão ser os melhores? Porque os alunos mais bagunceiros são os que mais pagam flexões, são os que mais pagam agachamentos, então eles são os mais fortes da academia. Aquele que é quietinho ali, disciplinar, não está agachando, não está fortalecendo a mão e a perna. E os bagunceiros, né, Matsuda? O senhor falou isso aí, ficou gravado para mim e é uma coisa que eu levo para os meus alunos hoje também. Parabéns pelo trabalho que o senhor vem fazendo. Ele não faz um trabalho só na área particular, ele tem um coração muito bom, ele doutrina também muito as crianças carentes, ele tem um trabalho social muito bacana aqui em Macaé. Para quem não conhece, ele abre a porta da academia dele, para a galera ali da Malvina, da Fronteira, e o senhor tem certeza que sabe, aquela criançada te ama, te adora, você pode ter certeza disso. Parabéns, Matsuda. Palavra, presidente. Com a palavra, Robson. Senhor presidente, bom dia, nobres vereadores, senhoras e senhores, público presente, a você que nos assiste pela TV Câmara. Quero aproveitar também e agradecer e registrar a presença aqui do Oscar Pires, que é um grande amigo de imprensa, jornalista também, e batalhador nessa causa da divulgação do lado do bem. E parabenizar a Matsuda, que eu conheci ele em 2012, eu fui lá no seu centro esportivo, e naquela época ele falou comigo que tinha um desejo de espalhar por toda a Macaé a arte marcial, que é o judô, principalmente nas comunidades carentes, onde as crianças vão aprender a ter disciplina, coisa que hoje, infelizmente, nossas crianças não têm. Haja visto que a gente acabou de assistir o episódio Rio das Ostras, né, de meninos de 14, 16 anos, desonraram lá o professor, que é o mestre, e o judô, a arte marcial, ela dá essa disciplina de honrar o seu mestre, respeitar o seu pai, sua mãe. E olha, Matsuda, eu faço votos aqui e sei que essa casa também vai fazer coro de espalhar a sua disciplina, a sua arte por toda a cidade de Macaé, e principalmente que em cada bairro, cada periferia tenha um centro social Matsuda para ensinar judô a essas crianças. Muito obrigado. Alguém mais quer se pronunciar? Vereador Maxwell. Senhor presidente, colegas vereadores, quero saudar nosso visitante, cônsul japonês. Obrigado pela presença. Que a sua visita seja honrada e prestigiada ao lado do mestre Matsuda,
pessoa de respeito, referência na nossa cidade, que trouxe não só a arte marcial, mas trouxe também um exemplo familiar que serve para todos os macaenses, para a população em geral. E aproveitando um momento de homenagem ao senhor, que está acompanhado especialmente pelo cônsul e os colegas vereadores, chamar também a atenção para o serviço público, que também coloque, né, que seja referência para as crianças na política pública, o esporte. Nossa cidade, ela tem potencial para o esporte, mas não investe. A cada dia, menos criança participa do esporte através da política pública. Então, espero que hoje também seja uma data importante, uma data que sensibilize o chefe do executivo para que ele tome providências, seguindo o exemplo de várias pessoas, assim como o senhor dedicou toda a sua vida ao esporte, mas a maioria das crianças precisam ter esse acesso através da política pública. Para concluir, parabenizo o presidente, vereador Eduardo, que apresentou requerimento para que hoje o grande expediente fosse dedicado honrosamente ao senhor pela sua excelência, pelo seu papel na sociedade macaense e hoje numa situação especial acompanhada pelo cônsul japonês. Muito obrigado pela presença. Com a palavra. Com a palavra, vereador Guto. Senhor presidente, primeiro eu gostaria de saudar meu amigo Oscar Pires, há décadas fazendo um trabalho, o melhor trabalho de comunicação que Macaé já teve. Saudar o cônsul e saudar, em especial, o Maxuda. Fui aluno de Maxuda em 1973, lá no subsolo do Cineclube, 72, 73, 74, mais ou menos. Só que, Maxuda, a gente foi lutar em campo, eu levei uma surra, fiquei traumatizado, parei de lutar judô. Então, e em especial, o mais interessante, Maxuda, é a quantidade de pais que vêm me procurar dizendo: olha, meu filho era muito agitado, depois que foi lutar com o Maxuda, ficou pianinho, manso. Então, eu até aconselho, se alguém tiver algum filho um pouco agitado, vai com o Maxuda, que ele coloca na linha bonitinha, né, Maxuda? Parabéns, Maxuda, pelo seu trabalho há décadas e décadas em Macaé. Mais alguém quer falar? Gelinho? Só queria lembrar que o judô, né, brasileiro é o segundo esporte que mais trouxe medalha olímpica para o Brasil. E que o professor Matsuda foi técnico da seleção brasileira feminina de judô, né? Seleção carioca de judô durante 4 anos, né? 7 anos, né? Então, nós vamos começar agora o grande expediente. Vou dar ao cônsul, se quiser falar alguma coisa, o senhor pode, se o senhor quiser usar lá o... Ilustres vereadores de Macaé, mestre Shiro Matsuda, senhoras e senhores, muito bom dia. É uma grande honra e satisfação para mim estar hoje na Câmara de Vereadores de Macaé, principalmente para falar do admirável trabalho do mestre Shiro Matsuda. Tive o prazer de conhecer Shihan Matsuda em 2015, quando vim a Macaé para participar da segunda Haru Matsuri e Festa da Primavera, e aquele era um ano especial, pois 2015 estávamos celebrando 120 anos da amizade entre o Japão e o Brasil. Fiquei impressionado quando tomei conhecimento de que a história dos japoneses em Macaé
antecede a chegada do navio Kasatomaru, que aportou em Santos em 1908. E segundo história oficial, trouxe os primeiros imigrantes japoneses para o Brasil. Macaé possui, então, um laço muito especial com o Japão. Acho que não foi por acaso que o Shihan Matsuda veio para cá e se tornou uma personalidade nessa cidade, e onde tem feito um belo trabalho com várias tirações através de seus ensinamentos de judo. Em reconhecimento do seu trabalho e também pela relevante missão de divulgar o judo entre os brasileiros, e o então cônsul-geral Tsuyoshi Yamamoto concedeu o diploma de honra ao mérito do ano de 2016 ao mestre Shiro Matsuda, considerando uma referência de judo no estado do Rio de Janeiro e no Brasil. Se eu fosse falar sobre os múltiplos talentos e sobre todos os méritos de mestre Matsuda, ficaríamos aqui por horas, talvez por dias. Tamanha é a riqueza de suas realizações. Então, vou me até algumas principais, algumas pinceladas sobre esse japonês que chegou ao Brasil como imigrante em 1960. Mestre Matsuda é pioneiro no ensino e na divulgação de judo na região norte-noroeste fluminense desde 1966, e sua dedicação ao judo, a sua crença de que a prática regular deste esporte é uma ferramenta de transformação humana que melhora não só a pessoa, mas também a sua família, e em escala crescente pode transformar a sociedade em exemplo para todos nós. Em sua admirável trajetória de esportista, mestre Matsuda venceu vários campeonatos, não só de judo, mas também de outras modalidades no Japão e no Brasil. Poderia falar das suas inúmeras atividades como mestre e divulgador de judo no Brasil, mas vou mencionar aqui só o projeto Banzai, que ele mantém há mais de 20 anos, promovendo a inclusão de crianças e jovens em situação social de risco através de prática de judo. Em 2016, Shihan Matsuda reabriu a Associação Nikkei de Macaé, onde atualmente presidente. Ele foi também muito merecidamente convidado para a prefeitura de Macaé e pela Nissan a carregar a tocha olímpica na Rio 2016. Com seu modo de ser, mestre Matsuda conquistou um universo de admiradores no decorrer de todos este tempo de atividade entre alunos, familiares desses alunos que têm profunda gratidão, além de amigos sinceros e de longa data. Por tudo, o Consulado-Geral do Japão apoia Shihan Matsuda Shihan Matsuda em sonho de construir um monumento em homenagear os primeiros imigrantes japoneses. Agradeço a oportunidade de poder me expressar aqui nesta nobre Câmara de Vereadores, e espero que Shihan Matsuda receba todo o apoio dos senhores, pois são pessoas como ele que realmente aproximam as duas culturas e fortalecem a amizade entre o Brasil e o Japão. Muito obrigado.
Bom, agora a gente passa a palavra para nosso irmão, Matsuda. Ele está mais nervoso assim do que disputando o Campeonato Mundial. Bom dia a todos. Senhor presidente da Câmara de Vereadores de Macaé, doutor Eduardo Cardoso, e aos demais senhores vereadores da Câmara dessa cidade, muito bom dia. E a gente fica muito nervoso de falar, porque nunca tive dessa situação tão nervosismo assim, nem na competição não ficaria tanto assim. Mas hoje eu vim a esta casa, aliás, eu tenho que falar aqui, né? Me desculpa, sou estrangeiro e eu nunca fui a essa escola, infelizmente, e não tive. Muito obrigado. E não aprendi tão bem como poderia ser como professor. Mas minha vida sempre como professor, eu tive que aprender na marra. Então, se houver qualquer parte que não sai bem, me desculpa, e gostaria que eu ouvisse um pouco só. Hoje, eu vim a esta casa para agradecer pelo apoio que recebi quando fui anunciado pelo senhor prefeito no dia 8 de maio de 2018. A intenção de me apoiar como candidato para concorrer à medalha honrosa, a chamada de Comenda Caçatomaru. Caçatomaru é nome de imigração oficial, primeiro oficial que veio para cá, trazendo 500 famílias para cá, que o governo japonês entregaria para aqueles japoneses que se destacarem em promover a amizade entre o Brasil e o Japão e trabalharam para o bem da sociedade como um todo. E logo no dia seguinte, 9 de maio, recebi com muita surpresa e alegria a notícia de que a Câmara de Vereadores de Macaé havia assinado com unanimidade como uma moção de aplauso para mim. Naquela mesma semana, na hora do evento mensal de nossa academia, que é realizado para sustentar os projetos sociais, nosso chama-se Yakisoba Solidário. E eu recebi a moção pelas mãos do Dr. Márcio Bittencourt, é o meu ex-aluno, que eu sempre ele ajuda nossos eventos. E em diante de amigos e alunos presentes, com muitas salvas de palmas, exibimos o certificado assinado por todos desta casa. Naquela hora, na verdade, eu nem sabia bem do que se tratava aquele documento, mas eu sabia que seria um documento de muita importância e que seria fundamental para a conquista da comenda. E eu prometi comigo mesmo que, se eu ganhasse, traria esta alegria para esta casa e que agradeceria a toda a população da cidade de Macaé, assim que eu voltasse de São Paulo para a minha terra, que é esta cidade onde eu escolhi viver há quase 50 anos. No dia 24 de agosto, eu recebi esta medalha diante de tantas pessoas importantes como ex-ministro, embaixador e cônsul do Japão, e tantas autoridades em Nikkei do Japão e os organizadores da comemoração dos 110 anos de imigração japonesa no Brasil. Foi em diante dessas pessoas que eu pude sentir o real valor desta medalha que estou mostrando aos senhores, que tem especial significado para mim, pois veio especificamente do governo japonês e jamais eu receberia uma medalha tão importante
e honrosa como essa, sem ter tido a ajuda tanto dos senhores quanto da população macaense. Jamais estaria em minhas mãos este prêmio que tem tanto peso e importância nessa minha vida de imigrante. Por isso, eu vim a tentar retribuir e compartilhar com os senhores a minha felicidade e gratidão. Talvez tenha aqui pessoas que nem me conhecem e por isso eu pedi ao senhor presidente desta Câmara se ele poderia me emprestar este lugar para que eu possa dividir a minha alegria, orgulho e a honra em todos, pois sabemos que este lugar é muito importante para as soluções dos problemas da população desta cidade de Macaé. E peço mil desculpas por ocupar um tempo precioso desse lugar para apenas um professor judô que veio mostrar a sua medalha. Aliás, como professor judô, venho sempre pedindo aos meus alunos que mostrem a medalha que conquistarem com suor e esforço. Mas, dessa vez, eu nem suei. Mas foi um momento tão importante na minha vida que estou mostrando minha medalha e até porque há muito tempo que eu não ganhava uma medalha de ouro. E tão bonita, né? E a primeira vez que eu subo aqui e gostaria, então, de aproveitar esta oportunidade única, num lugar tão importante para qualquer cidadão. E já que estou aqui hoje, então posso agradecer não só pelo prêmio, mas também posso agradecer desde quando eu cheguei aqui, nesta cidade, muitos anos atrás, quietinho, curtindo o mar lindo, degustando grandes variedades de peixes pescados por mim. E a todos que me acolheram com muito carinho e amizade, que vivo aqui como se fosse um macaense. É por isso, essa minha vida era fundamental para eu agradecer também os tantos benefícios que venho desfrutando. Daqui a alguns instantes eu vou contar para os senhores como que eu desejo fazer meu agradecimento maior a toda esta cidade. Vou entregar agora meus sinceros agradecimentos e, por favor, não reparem pela simplicidade e nem o meu amadorismo. Espero que gostem e uma lembrança pintada por mim, a minha mão própria, chama-se sumie, que é uma arte japonesa, e recebam, através dela, meus agradecimentos.
Nunca lutou judô.
cometi aqui uma gafe imperdoável no mestre de cerimônia, mas eu não sou mestre de cerimônia, Robson, né? Então, eu queria convidar a dona Regina, esposa do nosso mestre Matsuda, para ficar aqui com a gente no plenário. Vou pedir a Renata para conduzi-la até aqui para a gente, Renata. Matsuda, eu sei que você, na verdade, queria... Eu não sei se é hoje, seria hoje, a apresentação do... Ele queria mostrar algumas imagens e apresentar um projeto, é isso? Que o Matsuda tem para Macaé. E gostaria... Ele veio aqui, na verdade, também pedir apoio para esse projeto e o entendimento desse projeto. Continua com o senhor. Ela que vai falar. Então tá bom. Tirar a televisão de lá, né? Bom dia a todos. Nós vamos começar com a exibição de um vídeo com as palavras do sensei Shuhei Okano. Okano Sensei, ele é o diretor de honra da Kodokan do Brasil. Né? A Kodokan, como alguns sabem, é onde o judô nasceu, onde ele foi criado. Nós temos um representante no Brasil, ele é hoje o presidente de honra, veio para cá em 1966, devido à idade e tal, ele não teve a possibilidade do deslocamento, mas ele fez questão de mandar um vídeo. O vídeo está em japonês, eu peço desculpas, mas eu vou ler a tradução, tá bom? Sensei, Kasadomaru Shoushou, omedetou gozaimasu. Professor Matsuda, congratulações pelo seu diploma Kasatomaru. O diploma Kasatomaru é um título conferido para aqueles que migraram para o Brasil e que, como japonês, prestou relevantes serviços de contribuição na transmissão da cultura japonesa. Eu penso que a homenagem é o resultado desses longos anos de dedicação e dos relevantes trabalhos dedicados do professor Matsuda. Professor Matsuda foi residir em Macaé há quase 50 anos e constituiu família. Professor Matsuda é uma pessoa que sempre se dedicou não apenas ao judô, mas a todos ao seu redor. À sociedade, sendo amado e respeitado por muitos. Na sua vida cotidiana, ele demonstrou sempre ser uma pessoa íntegra e trabalhadora, e o resultado não poderia ser outro, o reconhecimento através da comenda Kasatomaru. A trajetória do professor Matsuda envolve a prática com dedicação e respeito aos ensinamentos do mestre Kano, fundador do judô. O objetivo da prática do judô é, através de sua confiança nesses princípios, cumprir com os deveres próprios e se dedicar para o bem dos homens, da humanidade e do mundo. O professor Matsuda, com a sua dedicação, tem cumprido amplamente os objetivos do judô. Nossos parabéns pelo merecido diploma. Nós, como judocas, sentimos muito honrados com a premiação do professor Matsuda. Gostaria de apresentar de coração as nossas mais efusivas felicitações. Penso, como judoca, que é muito importante o papel de conduzir os ensinamentos do professor Jigoro Kano. Muito obrigada. Eu gostaria de dar continuidade fazendo uma breve palestra sobre a imigração japonesa. Como já foi falado, ela tem o seu início, seu marco oficial, no dia 18 de junho de 1908, com a chegada do navio Kasatomaru, com 781 japoneses imigrantes, sendo eles 165 famílias, que vieram se instalar e trabalhar nos cafezais do Oeste Paulista.
Ele é considerado o marco oficial que deu início à imigração japonesa. Porém, o que poucos sabem é que 6 meses antes, no dia 1º de dezembro de 1907, foi instalada em Macaé a primeira colônia japonesa no Brasil. Isso já é reconhecido e documentado hoje como período pré-Kasatomaru, uma colônia planejada e que aguardava a vinda de 500 famílias. A colônia foi liderada por Kumabe-san, o grande pioneiro que veio como um verdadeiro desbravador. Suas filhas foram as primeiras mulheres japonesas a se naturalizarem brasileiras. Vieram em apenas um número de 12 japoneses e receberam a fazenda Santo Antônio do governo estadual, para nela organizarem um núcleo colonial, diferente do grupo do Kasatomaru, que viria como mão de obra para os cafezais. O projeto em Macaé durou 5 anos, até que o último deles, o ex-juiz Saburo Kumabe, e seus familiares se deram por vencidos e foram embora para a capital, Rio de Janeiro. Kumabe-san liderou sua comunidade enfrentando todo tipo de problemas: isolamento, barreira de idioma, cultura, alimentação. Enfrentou também as diferenças ecológicas, o clima quente, praga de insetos, doenças sazonais, etc. Ele foi derrotado, mas lutou bravamente, tendo sido um homem de extraordinária coragem e força. E eu gostaria de mostrar um objeto para vocês. Nos foi trazido pelo historiador Marcelo Abreu, numa de suas incursões a essa fazenda, estudando, pesquisando, colhendo dados, ele encontrou essa katana jogada dentro da caixa de ferramentas que eles não sabiam para que servia, enfim, ele encontrou, percebeu que tinha formato japonês, era uma katana, e ele guardou. Depois ele nos entregou. Na festa de 2017, o Haru Matsuri, em que nós comemoramos, para nós, os 110 anos de imigração japonesa, teria sido ano passado, a família, os descendentes da família Kumabe aqui estiveram. E, curiosamente, um deles é professor de Kendo. E ele avaliou a espada e disse que o formato, a forma como se prende a madeira ao cabo e etc., em muitas coisas ele percebeu a característica completamente japonesa na confecção. Kumabe-san, imaginamos, deva ter forjado essa espada na intenção de proteção de sua própria família, que, como eu citei, ele ficou absolutamente isolado, sozinho, e, enfim, ele foi realmente para nós um ícone, um grande guerreiro. Manteve essa colônia de pé 5 anos sozinho, sem apoio, sem ajuda, até que finalmente ele desistiu e foi para o Rio de Janeiro, capital. Junto com o senhor Kumabe veio Ryuichi Yasuda. Ele é um segundo personagem também muito importante. Ele não ficou muito tempo na Fazenda Santo Antônio, preferindo iniciar uma colônia própria nos Cavaleiros, mas também não foi muito à frente, e ele se associou ao terceiro personagem da nossa história, que é Yamagata Yuzaburo. Esse é muito mais empreendedor do que os outros dois juntos. Esse prosperou muito. E sua família, até hoje nós temos contato, seus descendentes são pessoas maravilhosas, já estiveram em Macaé algumas vezes, já os homenageamos, enfim. Ele veio para o Brasil em 1908, um mês antes da chegada do Kasatomaru do Rio de Janeiro. Viria para Macaé em 1911 para ocupar e produzir uma grande extensão de terras. A fazenda Yamagata, antiga Cachoeiro, ela fica aqui na entrada de Macaé, ainda pode ser vista. Hoje com outros donos, claro. Em 1921, ele se naturalizou brasileiro e fundou em Cabo Frio a primeira escola de produção pesqueira da região, com 6 barcos pesqueiros, 10 redes e 23 pescadores japoneses. Reza a lenda que em 3 dias eles pescaram o equivalente a 1 ano de toda a pesca. É que eles trouxeram conceitos japoneses, incluindo de pesca noturna, que não eram conhecidos ainda por aqui.
por isso eles foram convidados a fundar a escola de pesca também. Ele adquire e expande, então, já que ele pegou muitos peixes, ele precisava de muito sal para conservar os peixes. E então ele compra e expande a salina Mossoró, em São Pedro da Aldeia. Em 1924, ele faleceu e foi sepultado em Macaé. O seu legado é realmente imortal para todos nós. E o seu lema foi: sempre em frente, não pare nunca, mesmo que caído se arraste, mas siga em frente. E ele mostrou isso para todos nós com tudo que ele produziu na cidade de Macaé, naquela época tão remota, né? Vocês estão vendo ali a imagem dele, a imagem da fazenda, ele embaixo, né, olhando assim a sua fazenda, e estão vendo ao lado o túmulo, tanto em preto e branco quanto depois em colorido. Essas pedras vieram diretamente do Japão, elas foram entalhadas por um grande artista e nelas está escrito: notável súdito do Império Japonês. Yamagata-san pediu para ser sepultado em Macaé, porque aqui ele considerava a cidade dele. Ele pediu para ficar no Morro de Santana, onde ele dizia que ele podia ver de um lado a sua fazenda e os seus empreendimentos, e do outro ele via o mar, onde ele se lembrava da terra de onde ele veio, né, originalmente. E essa é a história da imigração que poucos conhecem, né? Muita gente não sabe que, na verdade, a primeira terra pisada pelos imigrantes japoneses foi Macaé. Retomando a minha apresentação, e eu terei que ler tantos papelados desse aqui que eu não gosto muito. E eu vou encurtar desse tempo, né? Gostaria de falar, assim, breve apresentação. Como eu falei que a gente ia trazer um presentear nessa cidade. Como tenho 52 anos de experiência de aula de judô, eu também aprendo muito com criança pequena. E senti muito a necessidade de ter locais mais adequados para as crianças menores, que hoje em dia quase todas as famílias são criançada que é impossível de ficar só, porque são vidas agitadas que estão elevando dessa forma. Então, primeiramente eu quero falar do imigração. Alguém conhece dessa história desse túmulo que tem aqui em Santana? Alguém conhece? Acho que quase não tem. Por que será? Né? Uma coisa que para nós, como cultura nossa japonesa, é muito importante respeitar e saudar o antepassado. Mesmo que eu não conheça, a gente precisa ter um respeito muito grande, porque a gente vive sempre alguém ao lado. Posto que não conhece, mas você precisa sempre dar a espírito conjunto que a gente precisa. E então, primeira coisa que gostaria de falar é monumento, para que alguns colônias japonesas que poderá vir, não é a história de 100 anos houve um enforcamento que deram praga, etc. Mas não precisa ser mais 100 anos. Eu gostaria de ser agora. Tenha um monumento que venha a colônias como culturas que é apreciado, né? Como a gente tem educação, simplesmente todo mundo é elogiado. Por quê? Porque a gente aprendeu desde pequeno assim.
Então, esse monumento é muito, muito importante para a gente. Principalmente que eu já estou aqui, no final da carreira, gostaria de ter um monumento de onde possa trazer e divulgar nossa cultura. E junto com o DES vai vir, como nossa academia tem linguagem japonesa, que ensina para ter uma segunda ou terceira opção de linguagem do mundo que estão aprendendo, e ligado com o consulado para que facilite, né, a viagem, imigração, etc, etc. Quem sabe poderá trazer grandes empresas também, né, ou daqui para o Japão também, né? Então, esse monumento gostaria de ser um lugar que tenha recinto fechado para que seja preservado por espíritos de nipônica, vamos dizer assim, porque não gostaria de ter um lugar que exposta para ser pichado e quebrado por qualquer. Então, eu vou para a segunda parte de judô. E pouca gente conhece que está sendo governo japonês e governo brasileiro estão combinados para que possa colocar aula de judô nas escolas. Isto é, tudo é bancado pelo governo japonês. Já estão segundo grupos que foram nesse mês passado, grupos que foram para lá como aprender professores de judô escolar. E devem voltar daqui a pouco. A gente vai ter notícias para ver que vai colocar o judô nas escolas. Imaginem que eu acredito que trará muitas mudanças para bem, porque o que nós vimos vídeo desses dias, uma violência muito grande de estudantes dando desmoralizar professor. Isso eu acho muito, muito triste de ver, né? Ainda continua, porque, afinal de contas, eu também tenho meus 3 filhos brasileiros e 8 netos, vai para 9 netos e 2 bisnetos. São brasileiros que eu tenho que defender desse direito, mas que quero que aprenda também boa educação, para que dessa cidade, pelo menos onde eu estou, gostaria de propagar muito mais, porque todos que me aproximam, como aprenderam comigo, né, e me abraça, antes de abraçar, sempre tenho um cumprimento. Isso é uma forma de, acho que, demonstrar o nosso respeito a um ao outro, né? Eu acho um fundamental de iniciarmos desse tipo de educação, porque hoje em dia é um trabalho, é a primeira prioridade, e o dinheiro que estão sendo mais importantes desse mundo. E eu acredito que ainda dá tempo de a gente mudar um pouco, e gostaria que juntasse com a gente, porque nós queremos fazer um ginásio que possa dar as aulas para desses projetos de crianças carentes e vários a parte de educação e como aprender o respeito, né, um ao outro, próximo, para que a gente possamos apoiado por todos, porque esse sonho nasceu comigo, mas sozinho certamente não consigo realizar, já que sou velho, mas que ainda tenho um espírito muito jovem
E eu vim aqui pedir ajuda de todos os senhores daqui para que crave seus nomes na nossa Imincam, ou seja, Casa de Imigrantes. E assim eu vim aqui querer fazer presentear para ver se consigo melhorar um pouco a nossa vida. Obrigado. Bom, cônsul Condoquim, professor Matsuda, Regina, foi um prazer muito grande a Câmara Municipal de Macaé recebê-los aqui, né? Soco, saio aqui com a certeza do que o nosso Matsuda representou para a nossa sociedade, para a formação dos nossos jovens, né? E até para a formação dos nossos velhos, né? Que tinha muito professor, muito aluno lá já de idade, né? Não sei se ainda tem Matsuda, mas tinha uns velhos que ia lá treinar também, né? Não sei se ainda existe esse. E a Câmara Municipal aqui está aberta, Matsuda, toda vez que você precisar, você tem aqui, você tem a gratidão de todos, tem a de todos aqui. Estaremos abertos para conversar sobre o seu projeto e ver como que a gente vai encaminhar melhor isso aí. Foi muito bom para a gente, foi muito bom para Macaé recebê-los aqui. O senhor pode ter certeza que Matsuda realmente ele representa muito bem essa amizade do Japão com o Brasil. Matsuda é uma lenda, é uma história em Macaé. Muito obrigado a você, gente. Foi uma honra muito grande para a gente. Um abraço. Para requerer, senhor presidente. Agora nós vamos trabalhar. Para requerer. Eu queria também acrescentar que tem acompanhando o Matsuda o Rogério e o Fábio. Sejam bem-vindos a essa casa, Rogério e o Fábio estão acompanhando o Matsuda. Queria que registrasse. Rogério, meu companheiro lá de praia, né? Quando ele não está com a coluna ruim, a gente tem que carregar ele para casa. Ele realmente é um bom caminhante, um péssimo pedalante. Quando ele caminha, ele vai bem. Quando ele pedala, trava a coluna, ele tem que carregar ele para casa. Abraço, Rogério. Gente, foi um prazer, professor. Vamos voltar. Abraço, Oscar. Obrigado pela presença. Para requerer? Para requerer. Maxwell. E conste em ata também meu registro, minha saudação ao Oscar Pires, que está presente no plenário. E dizer, Oscar, que você tem minha admiração, porque embora hoje você esteja isolado pelo poder público, um jornal que escreveu a história de Macaé, e Macaé tem esse problema com a sua história. Você colocou cada linha do que aconteceu em Macaé de uma maneira exemplar. Hoje, o jornal não vai na banca. E ele mantém aquele esforço de manter o jornal pelo menos no final de semana, na internet, pelo fato de ter sido perseguido por esse governo e pelo fato do sistema de políticas públicas não enxergar a importância desse jornal, até mesmo como, eu diria, como uma peça de cultura, aquilo que conta a história de Macaé. A minha admiração por você, por essa resistência, por essa persistência, pelo grande profissional que você é. Gente, eu vou pedir licença, se der coro, o vereador Alain e o vereador Guto, nós temos um compromisso político, né, no Rio, em Niterói,
né? Márcio também ia com a gente, mas não vai ficar aí. E eu acho que vai dar quórum 3, 6, 8, 9. Paulo Antônio vai sair, Val 10, Márcio 11. Eu acho que teremos 11. E se vocês permitem, né? Eu vou pedir para me retirar, já pedi a George para assumir aqui, Cezinha vai estar aqui na primeira secretaria. Pela ordem, presidente. Pela ordem. Presidente, eu queria só solicitar à presidência, então, que nos dissesse o que está pautado para votação. Porque se não tiver nada relevante e se o compromisso da campanha do vereador Welbert for fundamental, a gente não tem por que continuar a sessão. Não, isso aí o senhor está julgando que é o compromisso da campanha do vereador Welbert? A pauta, vereador, está na mesa aqui com o primeiro secretário. Pode informar para nós? Pode. Presidente, me permite? Um projeto de decreto, outorga de título de cidadania e 3 requerimentos. Um do vereador Newton César, um do vereador Marvel e um do vereador Marcel Silvano. É a pauta de hoje. Eu retiro o meu requerimento. E tem alguns vereadores inscritos no grande expediente. Ah, foi. O grande expediente não teve isso. Também. Então, o vereador Marcel retirou a explicação pessoal. Então, ordem do dia. Ordem do dia, projeto de decreto 76/2018, promovente Paulo Antônio, dispõe sobre a outorga de título de cidadania macaense ao doutor Euclife de Melo Couto e da outras providências. Projeto de decreto legislativo 76/2018 em discussão. Não havendo o que querer discutir, processo de votação. Vereadores que aprovam permanência em comissão, do contrário, levante. Aprovado. Novinal, tá. Boa. Primeiro secretário. Tá marcado para o painel essa? Pode ser, nominal. Eduardo Cardoso. Favor. Jardim, Paulo Antunes, Guto Garcia, Alain Mansur, Dr. Márcio Bittencourt, Val Barbeiro, Newton César a favor, Marvel, Dr. Luiz Fernando, Renata Paz, Robson Oliveira, Cristiano Gelim. Aprovado por unanimidade do voto dos presentes. Requerimento 542/2018, promovente Marvel, requer mentalmente ao chefe do Poder Executivo Municipal cópia integral do contrato, incluindo todos os anexos e razão social da empresa vencedora para a confecção do cartão cidadão municipal. Requerimento 542/2018, promovente vereador Marvel. Com a palavra. Senhor presidente, faço essa solicitação ao Poder Executivo. Haja visto essa confusão toda que está tendo aí do poder dos ônibus, monopólio, cartão cidadão, é uma confusão toda que a gente está tendo. Então eu peço que eles mandem cópia desse contrato para que haja transparência, o valor de cada cartão, se houve contrato realmente com alguma empresa, se isso aí foi feito por alguma secretaria. Então a gente quer mais transparência mesmo para estar podendo dar explicações à nossa população. Muito obrigado, senhor presidente. Continua em discussão. Palavra ao vereador Maxwell Vaz. Eu vou votar a favor do requerimento do vereador Marvel. E ainda vou aproveitar essa oportunidade, vereador, para relembrar o que aconteceu nessa Câmara. Porque eu acho que de vez em quando tem que contar a história. Porque fica parecendo que as coisas são assim, ó, mágicas. Veio esse projeto para cá, um projeto denominado Macaé Cidadão, que nós aqui nos opomos a ele, que gerou esse cartão Macaé. Um programa, inicialmente, a questão conceitual, um programa denominado Macaé Cidadão, que se estabelece de forma sectária. Como? Se o transporte público, vereador, tem que ser uma coisa universalizada. Aí você cria um cartão, chamado Cartão Macaé, dentro de um programa chamado Macaé Cidadão, que diz você pode, você não pode. Você pode 4 passagens, você pode 2 passagens. Aí por causa de pressão da Câmara pode agora, não tem mais limite de passagem. Governo confuso. Um governo confuso que faz
a proposta lá em 2013 do aumento do subsídio, que a passagem já era subsidiada em R$1. A passagem custava R$3,14 e todo mundo pagava R$2. Então já tinha um subsídio. Em 2013, o governo da mudança transforma, então, esse projeto de lei que existia antes para a passagem de R$1, aumentando o subsídio. E por 2 vezes, vereador, provocou sérios problemas no transporte coletivo. Transporte coletivo esse que deveria estar atendendo com excelência as pessoas e dando condições de trabalho à empresa, mas não acontece. A empresa fica de caixa baixo porque a prefeitura não repassa o valor do subsídio. Então, fica difícil para uma empresa. Eu acho que assim, a gente tem que cobrar quem tem que ser cobrado. Como que a empresa vai se sustentar economicamente, pagando salário, fazendo reajuste de salário, dando manutenção nos ônibus, se ela não recebe? Ano passado nós apuramos uma dívida de mais de 23 milhões. Hoje eu não sei quanto que está. Deve estar por aí ou mais. A dívida da prefeitura com a empresa. Se eu estiver mentindo, manda para cá. Manda para cá o balanço. A CIT, pode mandar para cá o balanço. Prefeitura, manda para cá o balanço. Que a gente vai ver se o que foi orçado, o que foi liquidado e o que está para ser empenhado. Inclusive, aí já estou concluindo, a favor do seu requerimento, que eu acho que é muito oportuno, dizer que toda vez que a gente vota aqui o orçamento, esse ano vamos votar mais uma vez, a verba orçamentária é insuficiente para o pagamento. Já começa errando aí. Todo ano fala a mesma coisa, esse recurso é insuficiente. Não paga o subsídio. Mas depois eles se arrumam, deixam a empresa no vermelho, aí eu não sei quem que está bancando a passagem de R$1, se é a empresa ou se é a prefeitura. No final, é claro, que vai cair na conta da população. Vai sair do nosso bolso o pagamento desse subsídio e de outras tantas coisas que a prefeitura vem fazendo de forma incorreta a sua gestão financeira. Então, o seu requerimento é importante e eu acho que tem que vir para essa casa, a gente tem que analisar tudo, inclusive o número de passageiros, que até hoje a gente não descobriu. Cada hora é um momento diferente. Quando o cartão, eu já estou concluindo, presidente, quando o cartão Macaé, esse cartão Macaé, do programa Macaé Cidadão, programa sectário, fez o primeiro balanço, aí encontraram, sabe quantos passageiros? 40 mil. Aí eu fiz uma crítica aqui e falei, mas sempre se pagou por 100 mil passageiros, como é que agora é 40 mil? Aí prorrogaram o prazo, presidente, e começaram a cadastrar todo mundo. Já estão cadastrando até o pessoal do Memorial e do Morro de Santana também, para ver se chega nos 100 mil passageiros. Então, eu voto favorável do seu requerimento, esperando que a resposta chegue em breve. Fala o vereador Luiz Fernando. Senhor presidente, senhores vereadores, Maxwell, tem dificuldade de entender. Eu já havia dito aqui quem é que fiscalizava as roletas. Será que dão meia volta na roleta quando os ônibus saem da garagem? Ou dão 60 mil voltas quando o ônibus retorna à garagem? Ninguém fiscaliza. É os números que estão ali? Quem é que acompanha esses ônibus? Não basta passar o cartão. Ué, a roleta gira. Na hora da limpeza de um carro, meia-noite, 11 horas, quantas voltas poderão ter dado na roleta? A esses anos todos, sem contar que toda a vizinhança andou a R$1. Ou não foi assim? O prefeito tem sua responsabilidade social e tem que devolver essa diferença.
que o prejuízo foi enorme. A parceria é empresa e município, na pessoa de quem? Do senhor prefeito. Isso vai muito além. Isso aí tem pagamento para aprovação de contas do prefeito, do Tribunal de Contas, que estão todos presos. Tem tudo isso por trás. Esse angu tem caroço. Vocês não têm noção. Todo mundo esqueceu do Lava Jato, todo mundo esqueceu da Operação Quinto do Ouro, que é exatamente o que deu a prisão dos conselheiros do Tribunal de Contas. E quem que pagava para esses conselheiros? Que a Prefeitura de Macaé está envolvida. Para aprovar as contas do seu prefeito, saiu o dinheiro daqui para lá. É o processo da Operação Quinto do Ouro. Apenas eu estou relembrando, não estou criando nenhum fato novo aqui. As pessoas esquecem muito rápido. E como se não bastasse, Maxwell, as obras do senhor prefeito, nos seus 2 mandatos, é de dar inveja a qualquer arquiteto ou engenheiro do Brasil. O Jaime Lerner, que é o grande arquiteto que mudou a cara de Curitiba, se ele vier no centro de Macaé e ver os puxadinhos do ponto do ônibus, ele vai ficar com inveja. Ele vai ficar com inveja. Ele é o maior paisagista do Brasil, o Jaime Lerner. É o maior do Brasil. Se ele vê os puxadinhos que está lá, aí em frente ao Hospital São João Batista, que dá o nome de Terminal Central, é a coisa mais linda do mundo. A cidade mais iluminada do mundo vai ficar com inveja. Paris vai ficar com inveja. Os puxadinhos do centro da cidade, do senhor prefeito, é uma vergonha. Que obras são aquelas? No centro de Macaé, no coração da cidade, na Praça Veríssimo de Melo. Vocês passam lá e vejam os puxadinhos que tem o nome de terminal de ônibus. A cidade mais rica do estado. É uma vergonha. É uma vergonha. Como que essa cidade está precisando fazer, senhor presidente, uma licitação de óleo de peroba. É muita cara de pau. É muita cara de pau. Olha, uma cidade que arrecada o que Macaé arrecada, não tem saúde, o transporte é precário e agora construindo terminais de puxadinho. É isso que a população de Macaé merece? É esses puxadinhos mesmo, chamados de terminais? Lamentável. Quantos anos o terminal central chovendo na cabeça do povo? Sem contar com a feira de Acari, que é também outra vergonha, aquele terminal central. E os demais terminais entram lá, visitam os banheiros, sem água, sem luz, sem torneira, sem porta. E o dinheiro da cidade de Macaé? Mais de 2 bilhões de reais. E aí, ele vai e faz um decreto, prorroga a concessão da CIT, que tem as cores da bandeira de Macaé, que as coisas se confundem. Pessoal, a passagem a R$1 para o trabalhador é uma maravilha. Mas o trabalhador precisa saber que a prefeitura tem que repor 2,15. E que a prefeitura não está pagando. E por isso que o pessoal vai entrar de greve. Não estão recebendo, não estão tendo aumento também. É uma cadeia, é uma sequência, é uma corrente. A prefeitura de Macaé não faz reajuste dos servidores há 3 anos. E a CIT também na mesma carona. Como não bastasse, a dona CIT tirou os cobradores. Hoje o motorista faz dupla função, que é uma covardia, uma falta de respeito com os motoristas. Além de desempregar os cobradores, chefe de família. Então, pessoal,
precisamos rever esses conceitos administrativos dessa gestão ou dessa falta de gestão desse senhor prefeito. Muito obrigado, senhor presidente. Continua a discussão. Vai lá, presidente. Palavra ao vereador Robson Oliveira. Senhor presidente, muito bom dia, né, ainda. Quero dizer que eu voto a favor do requerimento do vereador. E hoje, dia 25 de setembro, comemora-se o Dia Nacional do Trânsito, né? Trânsito, mobilidade, transporte. A cidade hoje funcionando aí um sistema inoperante dos ônibus, né? E a gente tem uma greve, uma meia greve, eu não sei se é greve total ou parcial, uma greve, né? E na verdade, na briga do rochedo contra o mar, quem se estrepa é o marisco. Ou seja, é o usuário que fica sempre levando o raio. Ou seja, a prefeitura não paga a empresa não paga o motorista, enfim. E o usuário leva 3, 4, 5 horas para esperar um ônibus, enfim, não consegue ter o transporte digno. Mas eu queria lembrar aqui, Luiz Fernando fez aqui uma explanação brilhante, sobre a questão, você sabia, vereador, que a nossa rodoviária, ela tem uma taxa de embarque, que todo mundo que pega um ônibus intermunicipal paga uma taxa de embarque, e essa taxa de embarque, quem administra é a prefeitura? Ou seja, desde o passado, essa taxa de embarque, ela ia para Macaé Tour, na época que era Silvio Lopes o prefeito, que aquele valor era destinado para Macaé Tour, que usava em função do lazer, do turismo da cidade. Eu queria aproveitar aqui e fazer um requerimento verbal, né? Depois vou protocolar aqui a casa, para saber como está essa taxa de embarque, quem administra, se a prefeitura está administrando, há quantas anda essa taxa de embarque, porque ali você sabe para onde vai esse dinheiro, se a concessionária está usando de uma forma errada, porque a taxa de embarque você tem que usar para melhorar condições do banheiro, você paga banheiro, melhorar condições da rodoviária que hoje está caindo os pedaços. Então, se você paga uma taxa de embarque para um ônibus intermunicipal, eu faço aqui um apelo que essa casa aqui me ajude a cobrar do poder público, a cobrar da rodoviária para saber para onde está indo essa taxa de embarque. Já que hoje a gente fala do Dia Nacional do Transporte, do motorista, do trânsito, a gente quer saber, além da mobilidade que precisa, saber para onde está indo essa taxa de embarque, que até hoje ninguém sabe. Muito obrigado. Continua a discussão. Não havendo quem queira discutir, votação, vereador favorável permanece constando, do contrário se levante. Aprovado. Requerer, presidente. Requerer o vereador Márcio Bittencourt. Senhor presidente, eu queria um pouquinho mais de um minuto, porque é o seguinte, hoje nós fomos na comissão, que teve a presença minha, do vereador Cristiano Gelim, presença do vereador Welbert e a presença do vereador Maxwell. Nós fomos hoje nas ambulâncias do município, fomos visitar, essa comissão da Câmara foi visitar. Nós constatamos que nas ambulâncias do município nós temos apenas 7 a 8 ambulâncias para o município de Macaé inteiro. 4 ambulâncias que são contratadas, que estão em bom estado, nós temos 4 ambulâncias. Mais 4 ambulâncias do município que tem mais de 300 mil quilômetros rodados. Então, na realidade, essas ambulâncias, quando tem mais de 300 mil quilômetros rodados, vão dar defeito. Tem várias, nós fomos até na unidade com o Cristiano Gerim, nós fomos lá onde faz o conserto das ambulâncias. Nós vamos solicitar até o contrato da manutenção dessas ambulâncias para a gente ver como está esse contrato de manutenção. Então, para uma cidade do porte de Macaé, você ter 8 ambulâncias, ou vai faltar em Macaé, ou vai faltar na Serra, ou vai faltar aonde que for, mas vai faltar ambulância, porque não dá para você ter 8 ambulâncias no município do tamanho de Macaé. Segundo informações que nos passaram, vai ter uma licitação de 5 ambulâncias para o dia 5 de outubro. Espero que essa licitação ande. Eu não vou dizer igual o Cezinha falou no dia lá da reforma do campo, eu estou meio descrente com as licitações. Fomos também visitar o Morro de São Jorge hoje e o Botafogo, nas unidades de saúde básica do Morro de São Jorge e no Botafogo. No Botafogo é uma unidade nova, que tem mais ou menos 2 anos que foi feito. Acho que tem 2 a 3 anos, nós fomos lá 2 a 3 anos. Encontra-se em estado ruim, não vou dizer lastimável para não ser ruim. O telhado vaza água, a unidade está mofada, a gente não encontra, o dentista estava lá, mas não pode atender porque não tem, a cadeira não funciona,
o compressor não funciona, então a parte elétrica toda danificada. A gente viu a sala de vacina que não tem a parte elétrica, as geladeiras não funcionam. Então a unidade de saúde se encontra do Botafogo em péssimo estado, apesar de ser uma unidade nova, tem menos de 3 anos, que eu posso garantir, 3 anos, foi na época do Dr. Pedro, era que inaugurou. A unidade do Morro de São Jorge também se encontra numa casa alugada, parece que o proprietário está pegando, mas se encontra também em estado ruim, cheio de mofo. A unidade odontológica não funciona também, não tem médico lá também. Um médico, se eu não me engano, um morreu, um pediu licença e o outro, segundo informação dos usuários, só tem médico lá 2 dias na semana. Também não se encontra funcionando perfeitamente. Então, essa comissão, semana que vem, nós vamos visitar a Barra, nós vamos visitar Nova Holanda, Nova Esperança e a Malvina. Então, convido a todos os vereadores, a gente está fazendo toda terça-feira, essa comissão está saindo aqui da Câmara, a gente sai 8h15 aqui da Câmara e vai visitar. A gente está convidando vocês para a semana que vem e depois a gente vai fazer um relatório. Tiramos foto, fomos com o pessoal da Câmara, tiramos foto. Muito obrigado por eu ter me estendido um pouquinho o meu tempo, te agradeço, mas a gente vai continuar vistoriando todas as unidades de saúde. Vamos chegar na Serra também. Para requerer, senhor presidente. A causa justa, vereador. Para requerer o vereador Luiz Fernando. Senhor presidente, eu tenho aqui no meu celular fotos de março desse ano, 6 meses. As ambulâncias que chegavam no HPM, eu tirava a foto dela e pedia o documento. Está aqui. 5 anos sem pagar IPVA. Pneus careca, vidros com adesivo, porque o vidro está quebrado, colocou adesivo, faróis queimados e transportando passageiro. Se houver um acidente, quem vai pagar essa conta? Está totalmente irregular e ilegal. 6 meses. Está aqui as fotos. E denunciei, está na ata dessa casa. Denunciei também que o posto de saúde do Frade ia vencer a garantia de 5 anos, com vazamento e infiltrações. O dentista vai ter que parar de trabalhar, porque não tem condições pelas bactérias. E é uma obra nova, de reforma. Iria perder o direito da garantia, da empresa ir lá e refazer os reparos. Entrei com o requerimento nessa casa, foi enviado o requerimento, aprovado por essa casa. E está lá, vai fechar. Tomara que você consiga êxito, porque essa história vem se arrastando e ficando cada dia mais grave. E para onde vai os 600 milhões da saúde? É a pergunta que eu gostaria de fazer. Entra secretários, sai secretário. Inclusive, um desses secretários é o próprio prefeito que acumulou, prefeito e secretário. Para onde foi os 600 milhões? Para requerer? Requerer o vereador Maxwell Vaz. Só para justificar que eu acompanhei a comitiva, mas não foi em tempo integral, que eu tive que dar uma entrevista na 95, dizer que o que a gente observou foi mesmo um cenário muito precário, já era previsto isso, e pedir à Câmara, né, que disponibilize a ata com as denúncias de hoje, do vereador Márcio, do vereador Luiz Fernando, que eu estou instruindo um pedido de CPI da saúde. Então, vários vereadores já demonstraram interesse em assinar o pedido de CPI, e eu estou instruindo a CPI com essas informações que são passadas também na Câmara, com essas visitas, todas as matérias que estão saindo, para a gente, com a CPI, identificar, vereador Luiz Fernando, onde que está o ralo do dinheiro público, se é na educação, se é na saúde. Eu sei o seguinte, tem um ralo aí gigantesco, né, que está drenando o recurso público sem dar resultado. Porque se tivesse resultados, a gente ia até fazer algumas considerações diferenciadas, mas não tem resultado, a cada dia a situação é mais precária. Cidades, vereador presidente, de 20 mil habitantes, estão com a mesma quantidade de ambulância do município de Macaé, que tem 220 mil habitantes. Então, isso é inconcebível. E quanto à licitação, eu acho o seguinte, é que se for aluguel é capaz de sair. Se for compra, aí eu acho já mais difícil, porque tem todo, né, um arranjo, né, sistematizado para poder
atender o apadrinhamento. Para requerer, presidente. Requerer o vereador Cristiano Gelim. Muito obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, coincidência ou não, quando eu venho, geralmente quando eu vou cobrar alguma coisa do governo, o senhor está sempre me presidindo. E eu tenho orgulho de estar sendo presidido pelo senhor. O senhor se coloca nessa presidência de uma forma muito imponente e isso me dá uma segurança. Eu viajo nessa imponência do senhor. Portanto, senhor presidente, eu quero dizer uma coisa. Eu estive também com o vereador Márcio, Maxwell, mas estive todo o tempo vendo e não vi nada diferente que o vereador viu. Vi tudo o que ele viu. Porém, eu acho que deve ter uma cooperação coletiva. Nós vimos ali carros destruídos, mas nós não podemos direcionar só uma pessoa. Às vezes, o profissional ruim, ele acaba disseminando uma energia ruim, que todos ficam como ruim. Mas nós temos excelentes profissionais no executivo. Só que eu acho também que tem motorista que, de repente, tá acelerando demais, tá cupim de ferro, porque aquilo ali não existe também não. Carros novos, não todos, de repente um ou outro tá tendo essa postura, e eu aqui também não estou acusando ninguém não, doutor, entendeu? Eu estou querendo dizer que assim como tem motorista bom, tem motorista ruim, como tem vereador bom, tem vereador ruim, médico, cardiologista bom, como o senhor tem o ruim, e é dessa forma que eu quero chamar a atenção e a responsabilidade de uma forma coletiva. Senão não adianta, não tem. E o que eu vi ali foi falta de manutenção também, em todo sentido, desde os prédios aos veículos, às viaturas, né? Então, a minha preocupação é com relação a isso. Nós temos que saber usar, mas também temos que ter a compreensão que nem todos têm essa culpa. Mas eu vi ali situações que levam a pensar isso aí. Para requerer, presidente. Requerer o vereador Márcio Bittencourt, quero lembrar os vereadores que o requerimento tem 1 minuto. Mas como eu dei 2 minutos para Vossa Excelência, também não quero crucificar ninguém. O requerimento tem 1 minuto. Vamos começar agora e vamos estabilizar 1 minuto. Maxwell, essa comissão é uma comissão, não é denúncia do Márcio. É a comissão que está fazendo a fiscalização. Então isso aí tem a comissão toda que está fazendo, não é só o Márcio, é a comissão. Segunda coisa que eu queria lembrar é o seguinte: essas ambulâncias têm mais de 300 mil quilômetros rodados. Isso é uma covardia dizer que o problema é do funcionário. Hoje em dia, a gente vê que os funcionários estão trabalhando em área insalubre, com mofo, sem geladeira, sem nada. Dizer que é um problema do funcionário público, não dá. Hoje, nós temos um problema, é o seguinte: o funcionário público está desestimulado a trabalhar, porque o ambiente de trabalho dele está insalubre. Você chega num posto, como você viu lá, cheio de mofo, sem geladeira para fazer a vacina, os prédios em péssimas condições de trabalho. Então, como é que você cobra um carro com mais de 300 mil quilômetros rodados? O senhor pega um carro do senhor, se o senhor for no Rio, num carro com mais de 200 mil quilômetros rodados, o carro vai quebrar com o senhor, vai quebrar com o Cezinha, vai quebrar com o Gelim, vai quebrar com qualquer um, porque os carros estão muito antigos. A frota não foi renovada. Muito obrigado. Para requerer, senhor presidente. Para requerer o vereador Gelinho. Eu acho que não vou nem levar para esse lado. O vereador é médico, inteligente, fez uma interpretação muito errada do que eu falei. Eu não falei que são todos, eu falei que alguns, vereador. E outra coisa, quando eu chamo para uma responsabilidade coletiva, uma cooperação coletiva, há que se entender que todos têm responsabilidade, senhor vereador. E não só quem está à frente. Nós não podemos colocar a responsabilidade total dessa casa no presidente somente. Nós temos responsabilidade também. Então, o que eu quero dizer para o senhor, definitivamente, para o senhor entender, a responsabilidade coletiva vai desde um servidor ou assessor ou pessoa que está de frente em alguma instituição receber carro, receber uma ambulância sem respirador, receber uma ambulância
sem o rádio de comunicação. Então isso também é responsabilidade. No HPM receberam ambulância sem respirador, sem rádio de comunicação. Isso é isso que eu quero dizer. Quando eu chamo para a responsabilidade que é coletiva, é porque todo mundo tem responsabilidade, tem que ter responsabilidade. O senhor entendeu o que eu quero dizer? Para requerer. Para requerer o vereador Márcio Bittencourt. Você entender, o funcionário ele recebe a ambulância, mas ele registra lá. Tá sem rádio, tá sem respirador, tudo lá. Mas qual é a responsabilidade dele? Se veio sem rádio, sem respirador, a responsabilidade é do gestor, que ele que tem que providenciar. O funcionário público não tem culpa. Agora, quando falta remédio, vai botar a culpa no funcionário público. Pô, o funcionário público leva a culpa de tudo. Hoje o funcionário público não está reclamando por triênio, não está reclamando ele está reclamando por condições de trabalho. O funcionário público hoje foi desmoralizado. E é uma classe que trabalha e trabalha muito. É lógico que tem funcionários públicos ruins, mas generalizou que todo funcionário público não presta. E o que acontece é que a gente tem excelentes funcionários públicos e todos trabalhando e trabalhando muito. Agora, fica muito confortável. Eu vou dizer assim, tá muito confortável para a prefeitura jogar tudo em cima do funcionário público. Para requerer, senhor presidente. Para requerer. Requerer o vereador Gelinho. Percebeu? Em nenhum momento eu estou querendo jogar para cima do servidor. Eu estou dizendo que o que eu vi ali leva a crer que tem também servidor que, de repente, vacilou no ato de dirigir, na condução do veículo. E outra coisa, quando o senhor fala que assim eu não entendo, o senhor esteve comigo vendo. O senhor esteve comigo vendo. Então está em péssimo estado, mas a gente vê que uma ambulância 2015... eu quero que o senhor me explica. Uma ambulância 2015... ela tem que estar rodando bem. Agora, existe 99%, é igual se falar de comunidade. A comunidade tem 99% de trabalhador, 1% é que é da bandidagem. E a gente não pode generalizar. Da mesma forma, eu estou falando para o senhor, não adianta o senhor querer me botar contra servidor, que o senhor não vai conseguir. Entendeu? Eu tenho esposa que é servidora, eu tenho sogra que é servidora, respeito muito o servidor, tenho pessoas que estão lotadas no meu gabinete que são servidoras. Então eu quero dizer ao senhor o seguinte, não adianta que pano quente a gente não pode colocar. Agora, se o senhor quiser jogar para a plateia e dizer e querer botar servidor contra mim, fica até feio. E o senhor dizer que não entende... Vereador, o tempo... Para requerer, eu não estou querendo jogar você contra a plateia. Só que as nossas ambulâncias é de 2010, não é 2015, é 2010. Nós perguntamos ao cara, a média das nossas ambulâncias é de 2010. É de 2010. Acima de 300 mil quilômetros rodados. Acima de 300 mil quilômetros rodados, pode colocar qualquer um como condutor. Pode ser eu o condutor, posso ter um cuidado, mas se eu tiver um carro que ele tem 300 mil quilômetros e vou rodar direto, porque a ambulância roda direto com 7 ambulâncias no município, então ela roda sem parar. Ela roda sem parar. Eu não estou querendo, eu estou querendo dizer, não é o senhor entrou há pouco tempo na Câmara de Vereadores, o senhor não estou querendo jogar o senhor. Só que a prefeitura hoje em dia, o massacre contra, eu sou funcionário público também, o massacre contra o funcionário público é enorme, entendeu? Então, não é o senhor, as palavras são ditas para quem quer interpretar e as pessoas, para quem eu estou falando, sabem com quem eu estou falando. Para requerer, senhor presidente. Senhor presidente, eu quero só dizer uma coisa. Eu entendi perfeitamente a sua posição, nós fomos nos mesmos lugares e juntos. Agora, não adianta querer forçar uma situação. Um exemplo que eu quero dar. Quem era a pessoa responsável por receber as ambulâncias 192 no HPM? Quem era? Então, essas pessoas também, é isso que eu quero dizer, têm que ser responsabilizadas. Pessoas que recebiam ambulância, senhor presidente, sem o respirador e pagando o respirador, ambulância sem o rádio de comunicação e pagando por isso. Então é isso que eu quero dizer. Essa era a minha intenção, de colocar dessa forma, entendeu? Para requerer, eu gostaria que o senhor dissesse o nome, quem recebeu uma ambulância sem respirador e com monitor e sem, como é que é? Rádio. O senhor queria que o senhor dissesse o nome. Como o senhor bem disse, eu acabei de chegar nessa casa, eu estou levantando, mas eu posso passar nomes para o senhor daqui, não vou demorar. Eu gostaria. Entendeu? De repente, o senhor conhece até muito. Bom. Requerer o vereador Maxwell Vaz. Vou acender a fogueira de novo. Acende não. Eu estava presente em uma dessas visitas, hoje, e um dos gestores falou assim, eu estou entendendo, mas por isso que eu falo que tem que ter a CPI. Eu quero o compromisso de todos os vereadores para a gente abrir a CPI, para não ficar só no debate. Para investigar.
Mas uma pessoa falou assim, não, por que foi questionar, por que essa ambulância está quebrada? Eu falei, não, tem motorista que quebra a ambulância para não trabalhar. Foi falado isso. Sabe, eu me surpreendo com certas coisas, não queria falar isso não, mas diante das coisas, eu acho o seguinte, a gente tem que abrir a CPI, já tem muito material para instruir essa CPI, e a gente apurar as coisas de forma séria. O que o vereador Cristiano Gelim falou é um negócio sério. Deve ser ambulância, como eu disse, a licitação, se for alugada, vai sair rápido. Né? Comprada que é difícil. Disse que recebeu a ambulância sem equipamentos que estavam relacionados no contrato de locação. Possivelmente é isso. Possivelmente é isso. Então, administração cheia de vício, presidente. Agora, é a nossa responsabilidade não ficar só no debate político. A nossa responsabilidade é apurar os fatos e ajudar o prefeito a resolver as coisas. Que às vezes o prefeito não dá conta de ver todos esses problemas, né? E é muito problema para um prefeito só. E nós somos 17 vereadores. Nós temos que ajudar o município. Vamos abrir a CPI, vamos investigar e vamos oferecer esse relatório da CPI para o prefeito melhorar a gestão. Obrigado, vereador. Primeiro secretário. Requerimento 537/2018, promovente Newton César. Requer mentalmente à empresa municipal de iluminação públicas informações se há em andamento providências para a instalação de braços de luz nas travessas A, B, C e D em Madre Silva, na Serra Macaense. Requerimento número 537/2018, promovente vereador Newton César, em discussão. Não havendo quem queira discutir, votação, vereadores são favoráveis, permaneçam como estão, do contrário se levante. Aprovado. Gostavo, senhor presidente. Ou não havendo ninguém inscrito mais na explicação pessoal e nada mais a constar, em nome de Deus eu dou por encerrada a sessão.